E você viu que uma das meninas que fazem balé sofreu com dores no quadril e acabou depois da dança, né? Hoje, o Dr. Hassan Judá vai falar pra gente sobre isso. O que será que causa esse tipo de dor, hein? Vamos descobrir. Olá, Andréa, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre dores no quadril. Aquela dorzinha chata que fica do ladinho assim. Tem algumas pessoas que não conseguem dormir à noite, né? Quando deitam de lado começa a doer, incomoda. Às vezes essa dor do quadril não é só do lado, às vezes é atrás um pouquinho, ali no bumbum ou no finalzinho da coluna. Existem muitas coisas que podem dar dor no quadril. Algumas são bem tranquilas e algumas são algumas doenças autoimunes, bem mais complexas, difíceis de tratar e às vezes o resultado não é tão bom quanto a gente gostaria. A gente começa assim, se é homem ou se é mulher. Se for mulher, a gente pensa num grupo de doenças, se for homem, a gente pensa num outro grupo de doenças. Por exemplo, o homem com dor no quadril, homem com dor na coluna, no finalzinho ali, a gente, em termos de reumatismo, a gente tem que pensar, por exemplo, na espondilite anquilosante, que é um tipo de reumatismo que começa soldando a coluna, pode soldar a coluna inteira. É uma doença assim muito agressiva, se não tratada, ela deforma completamente tanto o homem quanto a mulher. Eu falei no homem porque é mais frequente no homem, né? Então existem alguns testes de sangue que a gente faz, alguns exames de imagem, uma ressonância raio-x, que vão nos ajudar a dizer se tem algum desse tipo de reumatismo, algum tipo desse tipo de doença, desse grupo de doenças aí nesses pacientes. É importante pensar nisso. Existem também alguns problemas de coluna, que a gente faz alguns testes aqui no consultório. Se algum desse teste deu positivo, não é que a pessoa tenha, mas pode ter. Então a gente vai pedir um exame para a coluna. Descendo um pouquinho mais para o próprio quadril, temos várias doenças. Artrose, né? Problemas ósseos mesmo na cabeça do osso, é muito comum em homem desses problemas de circulação. Às vezes tem para vocês entenderem, assim, falando de uma maneira bem simples, tem uma veinha dentro do osso que é entupida e não circula mais. Ali, aquele osso morre, um pedacinho do osso morre. E às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes tem que ficar sem caminhar um bom tempo. Muito comum em homens que tomam alguns tipos de medicamento ou que bebem com muita frequência bebida alcoólica, né? Nas mulheres, uma coisa muito comum, além da artrose, né? Da muita artrose nas mulheres, no quadril, é o que a gente chama de síndrome dolorosa do grande trocânter. O que é? No nosso quadril, a gente tem uma média de 19 bursas. O que são bursas? Pequenas bolsinhas com gelzinho dentro que funcionam como amortecedores da nossa articulação entre os ossos e os músculos para dar uma melhorada ali no impacto, não ser um impacto seco, sabe? Se tipo uma molinha. Então nós temos várias bursas distribuídas e essas bursas inflamam. Os tendões que nós temos ali, do glúteo médio, glúteo mínimo, enfim, o próprio piriforme, um outro músculo que tem no quadril, podem inflamar por várias questões que podem inflamar, desde uma pisada um pouco torta, o pé chato, o pé plano, aquela pisadinha com o pé meio de lado, o joelho um pouquinho torto, uma artrose no joelho, uma artrose no quadril, tudo isso vai influenciar lá em cima no quadril. Então, problemas lá no pé podem refletir lá no quadril. Uma das coisas que a gente faz quando um paciente se queixa do quadril, a gente olha para cima na coluna, mas a gente tem que olhar para baixo. O joelho, os pés, tudo isso tem que ser avaliado, porque às vezes o problema começou lá embaixo e já está lá em cima. Então você tem que tratar o problema do quadril, mas tem que dar uma solução para o joelho ou para o pé do paciente, porque senão não vai adiantar. Ele vai melhorar e dali a poucos meses ele vai voltar com o mesmo problema muito pior do que estava antes. Eu já tive pacientes aqui com cirurgia de hérnia na coluna marcada, porque eles não conseguiam ficar de pé, doía muito a perna, formigava, queimava. E fazendo o teste aqui, a gente percebeu que não era da coluna e era do piriforme. A gente tratou o piriforme, disse, não vamos operar agora, vamos esperar e me dá um mês e a gente já vai descobrir. Fizemos o tratamento para o piriforme, melhorou, o paciente está bem, não precisou operar. Tratamento hoje para artrose, tratamento definitivo seria fazer uma cirurgia bem grande, que é a prótese, né? Mas isso para os casos avançados.
A maioria hoje do tratamento, a gente evita a cirurgia fazendo um tratamento reforçando essa musculatura com fisioterapia, exercícios, alongamentos, etc. E a gente pode fazer também um gel, né? É um medicamento importado que vem ou da Suíça ou dos Estados Unidos, que são os dois que realmente são muito bons, porque tem vários outros de custos até bem menores, mas assim, o peso molecular deles é mais baixo, eles não, na nossa experiência clínica é que eles não dão tanto resultado. Então a gente injeta esse medicamento no quadril, né, para proteger. Ele vai formar uma capinha de silicone, falando de uma maneira bem simples, né? Uma capinha de silicone ali na ponta do osso para proteger ele e conservá-lo. Um dos problemas que a gente enfrenta na questão do quadril, do próprio joelho também, é que os pacientes demoram muito para vir aqui. Eles deixam secar demais, desgastar demais a articulação e aí ficam com sequelas, às vezes ficam com dores porque a gente não conseguiu pegar eles a tempo. Ah, faz quanto tempo que o senhor está com dor? Faz 2 anos, faz 3 anos. Nossa, só veio agora? Então assim, o mais importante de hoje é, se está com dor no quadril, dor no joelho, não demore para procurar um médico, porque vai ficar sequelas. Tá bom, gente? Grande abraço aí. Obrigada, doutor Hassan Judá. E terça-feira que vem, toda terça-feira, doutor Hassan Judá está aqui. Ele é reumatologista, especialista em dor e nos ajuda.